Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, meu nome é Miriam Anitta. Eu estou aqui para ler um texto escrito pelo pastor Anax Carneiro para o Manancial. O Manancial é um devocional que tem uma meditação diária para você, baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. E qual é o objetivo? É o de inspirar, exortar e edificar a sua vida espiritual. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Como não fui eu quem escrevi esse texto, foi o pastor Anax, o que eu vou fazer? Vou ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Isto dito, vamos orar? Senhor Jesus, nós pedimos a tua bênção, pedimos que tu nos instrua, nos mostre o que a tua palavra tem para nós, nos capacite a colocá-la em prática. Perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a nos tornarmos cristãos cada vez melhores. Em teu nome que oramos. Amém. Ok. Irmãos, então vamos lá. Pega a sua Bíblia. Nós vamos ler 2 Reis, capítulo 7, versículos de 1 a 11. Eu gosto muito desta história que o Senhor nos conta. E ela diz assim, olha, Eliseu, que era o profeta, respondeu, ouçam esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata. E 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Bem, havia 4 homens com lepra, sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento. Olá, vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor, mas se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e o galope dos cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros, o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram à extremidade do acampamento, foram de uma tenda a outra tenda, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim disseram uns aos outros, isso não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram anunciando a notícia no palácio. Amém? Boa notícia para ser contada. Este é o título do nosso texto de hoje. O pastor Anax escolheu o versículo 9 para ser o nosso versículo-chave. Diz assim, então disseram uns aos outros, não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Ora, irmãos, o que você faz quando você recebe uma boa nova, uma boa notícia, uma notícia bem legal?
Você guarda para você? Duvido. Duvido, faz pouco e dou risada. Você faz como eu, você vai contar. Lógico, é natural. Quando você recebe uma notícia legal, você quer contar para as pessoas que você ama, você quer contar para aqueles que torcem por você, você quer contar pelas pessoas que serão beneficiadas pela boa notícia. Porque eu acredito assim, que a alegria só é completa quando ela é compartilhada, quando ela é dividida com quem a gente ama. Aí fica fácil a gente entender o que a gente acabou de ler, né? Ora, os arameus, os sírios, tinham cercado toda a terra de Israel. Então eles estavam ali na maior perrengue, ninguém entrava, ninguém saía, não tinha o que comer. Desculpa, irmãos, estava difícil. Então, qual que era o objetivo lá dos sírios, dos arameus? Era que Israel se rendesse e eles fossem vencidos. E tava lá os 4 leprosos, né, na porta da cidade, pensando: estamos aqui, se a gente ficar vai morrer de fome, se a gente sair talvez a gente tenha alguma chance ou talvez não, mas tanto faz, né? Vamos morrer mesmo? Vamos lá xeretar no acampamento dos sírios, quem sabe, né, a gente tem alguma esperança. Então, no versículo 3 e 4 está escrito assim: por que ficar aqui esperando a morte? Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Era simples. É melhor agir tentando fazer alguma coisa que pudesse ter sucesso do que ficar lá, morrendo de fome, até que eles não tivessem mais oportunidade sequer de andar, né? Porque sem comida, eles iam perdendo as forças e iam morrer de qualquer jeito. Aí o que eles fizeram? Foram lá para o acampamento do inimigo. Vamos lá, né? Quem sabe? E lá o que eles viram? Que Deus tinha agido de forma que todo aquele exército que estava cercando Israel, tinha se mandado. Deus teve misericórdia do povo dele. Deus agiu ali, colocou a sua forte mão, mas só que ninguém lá dentro da cidade sabia disso. Aí o que os leprosos pensaram? Imagina, uma cidade toda só para eles, com todas as coisas gostosas para comer, carne, vinho, gente, um monte de ouro, de coisas. Eles ficaram alucinados, começaram a pegar tudo para eles, né? Foram pegando tudo que podia. Nossa, ouro, prata, que maravilha. Mas aí eles se tocaram, falaram: ixi, isso não vai dar certo, né? Como está lá no versículo 9. A gente não está agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Olha só que coisa importante, né? Eles perceberam que eles não poderiam ser os únicos beneficiados. Aquela notícia representava a vida das pessoas que estavam dentro da cidade. Era uma questão de vida ou morte. E eles tinham uma boa notícia para dar e entenderam que não poderiam guardar a notícia para si. Então, irmãos, a gente vai usar essa metáfora, essa analogia, isso que Deus está tentando nos dizer com essa história aqui dos leprosos. O que Ele está dizendo para nós? Que nós que acreditamos em Jesus Cristo, nós que aceitamos que Ele nos salvou, nos resgatou, que Ele morreu morte de cruz para nos salvar, que Ele ressuscitou, está à direita de Deus, está ali cuidando de nós, nós temos essa boa notícia. E olha só, em muitos de nós, vou ficar com Jesus só para mim. Vou ser agente secreto de Jesus, ninguém precisa saber. Irmãos, não guarda essa notícia maravilhosa só para você. A gente não pode deixar de anunciar o evangelho só porque, deixa, né? Azar dele. Isso é ruim, é grosseiro, é uma atitude muito egoísta. Portanto, meu irmão, anuncie o evangelho. Olha, uma das formas de você anunciar o evangelho é compartilhando este vídeo, né? Aquela pessoa que já conhece que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador,
ela vai olhar e falar assim, puxa, vou compartilhar com outra pessoa. E um compartilha com o outro e esse vídeo pode chegar nas mãos daquele que não conhece a Jesus. Porque muitas pessoas acham que conhecem Deus, mas não conhecem, irmãos. Então, um dos jeitos de fazer isso é compartilhando esse vídeo. Outro jeito é criando oportunidades para falar de Jesus. Às vezes nós perdemos a oportunidade de falar do Mestre, mas o Espírito Santo nos mostra. Ele fala, olha, agora é hora. Então, irmãos, não estou aqui dizendo que você tem que ser chato com ninguém, ficar pegando no pé dos outros, que isso é muito desagradável, as pessoas não gostam. Mas o que eu estou dizendo para você é que nós que conhecemos a Jesus Cristo, nós temos a melhor notícia de todos os tempos, a melhor notícia da eternidade, a melhor notícia do universo. E essa notícia precisa ser contada. Jesus Cristo já fez a sua obra, mas nós temos que divulgá-la. Amém? O nosso manancial termina assim, ó. Você tem guardado o evangelho só para você mesmo? Só para si? Então presta atenção. Não é isso o que Deus espera de você. Ok? Bem, meus irmãos, eu termino aqui, ó, com o meu abraço, um abraço fraternal de urso, ó, dizendo que o abraço, ó, é encontro de dois corações. E outra coisa, ó, abraço só não dá certo em reunião de porco espinho. Então abrace muito, tá bom, irmãos? Lembra do nosso versículo, o versículo que nós vamos repetir todos os dias desse ano, para que o Espírito Santo possa nos lembrar quando nós quisermos desfalecer, desanimar. Está em Salmo 73, 26. Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso, tá bom? Bom, eu termino aqui, eu me despeço com a palavra de ordem que é: confie.